Muito obrigado, Muriel. Professor, grande prazer estar aqui com o senhor novamente. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder esclarecer vários desses assuntos. Eu queria pegar justamente nesse ponto que o senhor levantou com relação às negociações de um eventual cessar-fogo. Apesar dessa pressão americana, esse interesse dos americanos em tentar fazer esse cessar-fogo, tanto por interesses nacionais, ou seja, eleitorais do presidente Joe Biden, que gostaria desse cessar-fogo antes das eleições do dia 5 de novembro lá nos Estados Unidos, mas também para tentar justamente evitar que isso vire essa escalada de uma guerra, a gente tem visto o interesse muito forte dos americanos, mas os dois lados que interessam, Hamas e Israel, não parecem ali tão entusiasmados, vamos dizer assim, com a possibilidade de um cessar-fogo. Cada vez que eles aproximam-se de chegar mais perto desse cessar-fogo, os dois lados colocam mais questões, inventam novas exigências para claramente não chegar nesse cessar-fogo. O governo israelense, por exemplo, tem feito isso. Minha pergunta é, o que o governo americano poderia fazer em termos de pressão, na prática, para forçar um cessar-fogo? Ou não existe essa possibilidade? Américo, eu acho que você coloca a questão mais complicada nesse processo, que é qual é o papel dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos se equilibram no fio da navalha nessa situação, porque eles sabem perfeitamente da força que tem a opinião israelense dentro dos Estados Unidos. São muito poderosos no Congresso, na mídia americana, na população americana, não vamos nos enganar sobre isso, né? Os Estados Unidos têm o Israel como um forte aliado, não há dúvida alguma. Porém, né, há um quadro, essa tensão no Oriente Médio, ela se encaixa em novos componentes geopolíticos. A gente não pode negar isso, né? Israel sabe perfeitamente que a solução de dois estados, ela é a única possível para a paz duradoura. Só que há grupos políticos dentro de Israel que, de fato, impedem essa solução. Netanyahu, por outro lado, vamos ser sinceros também quanto a isso, sabe perfeitamente que o dia que a guerra terminar é bastante provável que o governo dele enfrente muitas dúvidas de sobrevivência. Ninguém pode dizer cai no dia seguinte, mas é bastante provável que a justiça israelense e as próprias forças armadas israelenses cobrem tudo o que aconteceu no 7 de outubro. Portanto, Netanyahu, de alguma forma, sabe que corre riscos políticos graves com o fim da guerra. Olha que componentes nós temos. Eu insisto, Américo, que, de alguma forma, os Estados Unidos hoje têm, neste assunto Oriente Médio, a companhia da China para poder acalmar a situação via Irã, porque para a China também não interessa uma conflagração absoluta no Oriente Médio que faria o preço do petróleo explodir. Ou seja, professor, a gente está diante de um cenário que pode ser que esse cessar-fogo não chegue tão cedo, apesar desse interesse do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Não há dúvida nenhuma. O interesse maior, sabe de quem é? Talvez, além de Biden, Biden já é uma situação vencida na história. Kamala sabe perfeitamente que ela fez declarações muito fortes e ela tem uma tremenda pressão da ala progressista para isso. Eu chamo a atenção que na semana passada a reitora da poderosa Universidade de Colômbia, em Nova York, renunciou porque exigiram dela que punisse as manifestações pró-Palestina. Ela preferiu renunciar a fazer isso. Isto é só um sinal da tensão entre, vamos dizer assim, nas forças progressistas dentro do Partido Democrata com a questão israelense. Israel com a questão do Oriente Médio. Não há dúvida, como disse o Américo, que os dois lados sabem disso. Tanto o Hamas como Netanyahu sabem que Kamala precisa desse acordo para uma sobrevivência política. Américo? Professor, hoje o Hassan Nasrallah, que é o líder
do Hezbollah vai fazer um pronunciamento público lá em Beirute, no Líbano. É muito provável que ele volte com aquela retórica muito forte contra Israel, mas, como o Diego Pavão acabou de nos trazer, o Hezbollah também não tem interesse, pelo que eles disseram, em abrir completamente uma guerra em larga escala. O senhor acredita que o Irã vai, de alguma forma, estimular o Nasrallah a eventualmente mudar essa posição e, de fato, abrir ali uma guerra em muito maior escala? Ou isso, no final das contas, não interessaria tanto ao grupo militante xiita? Olha, duas coisas. Você lembra um fato fundamental, né? Hezbollah obedece ao Irã, não há dúvida alguma, tem financiamento iraniano, mas vamos ser claros, né? A destruição, as bombas vão cair em cima da cabeça do Hezbollah e não na cabeça do Irã, né? Em outras palavras, o Líbano tem muito presente o que foi o resultado da guerra da destruição de 2006. Custou uma reconstrução de mais de 15 bilhões de dólares financiados por vários países árabes moderados para exatamente deixar o Hezbollah numa situação difícil. Nova guerra, nova destruição. Então, esse ponto é real, né? De alguma forma, o Hezbollah sabe do poder militar de Israel e isso seria muito forte, a destruição. Eu acho que a gente perdeu contato agora com o professor, travou bem no finzinho da resposta dele. Voltou, professor. Pode continuar e concluir, por favor? Acho que voltou. Agora voltou, professor. Pode falar. De alguma forma, se o Hezbollah, de alguma forma, sabe desse ataque, para o conjunto dessa realidade, ele também tem forças progressistas que o pressionam dentro do Hezbollah. É esse o receio. Né? De alguma forma, o Hezbollah não é uma coisa única, nada é único. Né? Então, quando nós olhamos para esse quadro, esse ponto tem que ser levado em conta. Quanto ao Irã, Américo, eu temo que o Irã está numa situação econômica complexa, difícil. O Irã precisa cada vez mais do apoio chinês, não só para vender petróleo, mas para comprar insumos industriais, que estão fechados pelas sanções americanas. Em outras palavras, a ajuda da diplomacia chinesa, nesse caso, é muito eficiente conter o Irã. Você tem razão que o discurso do Nasrallah de hoje à tarde vai ser um sinal sobre o quanto todos esses fatores vão funcionar como válvula de contenção. A retórica poderá ser mais forte, mas eu acho que as ações serão mais contidas. Muito bem, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, muito bom te receber sempre. Obrigada mais uma vez por conversar com a gente nesse domingo. Eu é que agradeço. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, Américo. Até uma próxima vez. Obrigada, bom fim de semana e obrigada, Américo, também por enquanto.